essa pecha, né, de não corrupto que o atual governo tenta colocar em si mesmo e os seus apoiadores reforçam esse discurso, mas que na prática a gente vê aí inúmeros indícios, né, inclusive diante da pior crise sanitária aí dos últimos tempos, o governo se vê com os pés na lama, né, em relação à compra de vacinas. Pode ter ocorrido, inclusive, pagamento de propina, né? Isso gravíssimo e com indícios sérios e investigações correndo, mas ainda assim, esses valores, né, de honestidade, e que nos remetem também em grupos aí chamando a manifestação em apoio ao presidente na data de 7 de setembro. Depois eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque Uhum. essa data tem esse potencial de chamar, né, valores fascistas mesmo, né? A gente remonta aí ao período ditatorial. Os desfiles de 7 de setembro era uma demonstração de força do exército, era uma demonstração de poder, né? Por que esse potencial tão perigoso mesmo com essa data? O que isso significa? Bom, vamos por partes. Primeiro, a questão da corrupção. A corrupção, evidentemente, ela deve ser combatida incessantemente, e ela está presente em toda e qualquer sociedade, né? Ela precisa ser punida, combatida dentro, dentro da lei, né? Dentro dos marcos legais existentes na sociedade, né? Aquela velha máxima que os fins justificam os meios é enganosa e perigosa, né? Os fins não justificam os meios. Agora, o que eu queria chamar a atenção da corrupção é que a corrupção ela foi apropriada no discurso político como uma grande questão política do país, né? A associação que é enganosa, falsa, entre política e corrupção. Todo político é corrupto, né? Portanto, devemos limpar esse discurso de que nivela, que torna igual política e corrupção, é que permitiu um discurso antissistema, de alguém fora do sistema, que iria limpar o sistema, que permitiu, foi um dos elementos que explica a vitória do presidente Jair Bolsonaro. Apesar dele ser alguém que estava dentro do sistema político, ele foi deputado durante 28 anos. Né? Como é que alguém que é deputado 28 anos não pode ser considerado alguém de fora da política? Então, essa criminalização da política via corrupção ela é extremamente danosa para a política, porque a política não se resume a isso. É claro que há corrupção. No caso brasileiro, nós temos um sistema político eleitoral que facilita a corrupção, que quase induz a corrupção, né? O sistema precisa ser reformado, mas aí a gente entra numa questão muito delicada, que é quem reforma o sistema político são os próprios políticos através do parlamento. E ora, eles não farão uma reforma que prejudicarão os seus interesses eleitorais. Então a gente fica em uma situação difícil, mas é apenas politicamente, né, através da democracia. Quando falo politicamente, é democraticamente, é que nós, enquanto sociedade, poderemos mudar isso. Acho que o Brasil, nos últimos anos, avançou significativamente no combate à corrupção. Nós temos instrumentos hoje do Estado, instrumentos de Estado, que são bastante eficientes no combate à corrupção, ainda que em alguns momentos tenham sido abusados e usados fora dos limites legais, e isso precisa ser coibido, mas nós temos condições de fazer um combate efetivo à corrupção e não criminalizar a política, generalizando que todo político é corrupto e que, portanto, a atividade política é necessariamente uma atividade corrupta. Até porque todos nós fazemos política o tempo inteiro. A política não está só no Congresso, mas a política está na sociedade como um todo. Quanto à questão do 7 de setembro, Andressa,
aí a gente volta à questão anterior, lá do fascismo, né? Uma das características do fascismo é o apelo ao patriotismo e a tentativa de capturar os símbolos nacionais, né? De fazê-los, esses símbolos nacionais, de uso exclusivo deste grupo. Isso não apenas o fascismo, mas caracteriza o pensamento autoritário e totalitário de forma geral. Como você bem lembrou, durante a ditadura civil-militar, né, o Estado capturou para si, buscou capturar para si, esses símbolos nacionais. A bandeira, os desfiles, com mostra de valorização do civismo, do patriotismo, né, como essa lealdade à pátria, e conseguir. Por que fazem isso? Porque precisam tentar estabelecer e criar um consenso na sociedade, consenso no sentido de uma mobilização da sociedade em torno desse projeto de nação que está em vigor, projeto autoritário de nação. Ao contrário de um período democrático, onde este engajamento, este consenso, é construído pelo diálogo. Como num regime autoritário, como no caso da ditadura militar brasileira, civil-militar brasileira, não havia essa possibilidade do diálogo, do estabelecimento do consenso pelo diálogo, se estabelece esse consenso através do incentivo de um sentimento patriótico. E aí a captura dos símbolos nacionais. Vejam, é interessante que quando do impeachment do ex-presidente Fernando Collor, nos anos 90, né, as pessoas que foram às ruas, elas se apropriaram das cores da bandeira, do verde e amarelo, os caras pintados. Né? Você era muito pequena para lembrar disso, ou sequer era nascida nessa época. Né? Eu era jovem nesse momento. Né? Estava na universidade. Tinha saído já da universidade, estava na pós-graduação, nos anos 90. Então, houve uma apropriação desses símbolos. E o que nós vamos assistir a partir das manifestações de 2013 é esses grupos conservadores, e com isso, essa extrema-direita autoritária, se apropriando dos símbolos nacionais, da bandeira, né, do exército, né, das Forças Armadas como um todo. O fato do presidente ser um ex-militar contribui nesse sentido, né, reforça esse discurso de um retorno a essa mobilização por meio do patriotismo. Quanto especificamente ao 7 de setembro, nós temos que lembrar algumas coisas. Evidentemente, o 7 de setembro é uma data importante, é a data da nossa independência, que ano que vem fará 200 anos. Mas a gente precisa lembrar que a independência do Brasil, quando ela é olhada em relação às demais colônias ibéricas na América, né, ela tem características muito próprias. Né? Por exemplo, o fato de que essa independência foi feita por um membro da família real reinante. A gente não pode esquecer que, né, Dom Pedro I, filho de Dom João VI, né, ele faz a independência do Brasil, se torna Pedro I do Brasil, depois, quando ele vai abdicar, né, em favor do seu filho, ele volta para Portugal e se torna rei de Portugal com Pedro IV. Né? Quem vai a Lisboa, no Rossio, que é uma das principais praças, dos principais locais no centro de Lisboa, no Rossio, que era uma das praças principais da cidade, continua sendo, né? Tem lá uma estátua de Dom Pedro IV, o nosso Dom Pedro I. Né? O que eu quero chamar atenção para isso, né? Que o movimento de independência no Brasil foi um movimento controlado pelas elites do Estado. Não foi um movimento popular, né, de fundo popular. Né? Foi um descontentamento das elites
em relação à situação de colônia. Isso sem tirar a importância e o mérito do 7 de setembro. Agora, outra coisa é como esse 7 de setembro passa a ser lido. E aí, lido nessa oportunidade. E aí, de novo, nós voltamos ao ponto que eu estava falando anteriormente, no sentido de uma apropriação dos símbolos da pátria e do patriotismo, como o 7 de setembro. Esse grupo de extrema-direita entende que só é verdadeiramente brasileiro, só é verdadeiramente patriota quem comunga com as ideias dele. Quem não faz é traidor, é um inimigo, e, portanto, precisa ser destruído. Por isso, esse grupo não tem... A sua postura não é uma postura democrática, é uma postura de destruição, de aniquilação de quem pensa diferente, da diversidade. Por isso, essa extrema-direita ela é racista, ela é xenófoba, ela é misógina, né? Ela é contra qualquer tipo de diversidade. Aquilo que é diferente precisa ser, não é nem respeitado, tolerado, não, precisa ser exterminado. Ora, o Brasil não é um Brasil apenas dessa extrema-direita. O Brasil é um país de todos. A independência é algo de todos. O que esse grupo quer fazer é privatizar esses símbolos nacionais, inclusive agora a data cívica do 7 de setembro. Se vai conseguir fazer, não sei. Né? Foram bem-sucedidos em incorporar, em assumir, né, por exemplo, a questão da bandeira, né, que se identifica claramente hoje, quem usa a bandeira do Brasil, usa as cores do Brasil, se identifica facilmente com essa direita, e principalmente com essa extrema-direita. Né? E veremos como será em relação ao 7 de setembro. Né? Mas, de qualquer maneira, o 7 de setembro que essa extrema-direita pensa não é o 7 de setembro de comemoração da independência, é o 7 de setembro de marcação de espaço e de uma posição política autoritária, né, e intervencionista.